Muy buenos días, Muito bom dia, amados amigos, ministros e irmãos presentes, e os que estão em diferentes países, ministros e irmãos em suas congregações, e também o missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, na congregação do reverendo Epifânio Lopes. Recebam todos minhas saudações, e que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e lhes use grandemente em sua obra, e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. São Mateus, capítulo 28, do versículo 1 em diante, onde nos fala da ressurreição de Jesus Cristo. E isto aconteceu no domingo pela manhã. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande gozo, foram correndo para dar as boas novas aos seus discípulos. E indo elas dar as boas novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: salve. E elas, chegando, abraçaram em seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais. E de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Para hoje, temos o tema
de escola bíblica de hoje, domingo de manhã, a ressurreição de Jesus Cristo, conforme a Escritura. A ressurreição de Jesus Cristo, conforme a Escritura. Esse é o tema de escola bíblica para hoje. Domingo, 16 de abril de 2017. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Jesus Cristo, com sua morte e em sua morte, em seu corpo, levou os pecados do ser humano. Aquele era o dia de juízo divino sobre a raça humana. Se ele não morresse, toda a raça humana teria que morrer por causa do pecado. Ali ele salvou ao mundo da morte que tinha que vir à humanidade. Ele tomou nossos pecados e se fez mortal, morrendo como um pecador pelos pecados, não dele, mas da humanidade. Foi isso que salvou a humanidade da morte no dia da Sexta-feira Santa, onde o diabo colocou o ferrão da morte em Cristo. E o diabo perdeu o ferrão da morte. E agora o ser humano pode obter vida eterna por meio de Cristo, nosso Salvador. Pode entrar no novo pacto divino para viver eternamente, nascendo de novo no reino de Cristo, no reino de Deus, com vida eterna. Primeiro é a parte espiritual do novo nascimento. Depois virá a parte física, que é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos crentes em Cristo que estejam vivos, nascidos de novo, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. O dia da ressurreição, domingo de manhã, levantou-se vitorioso Jesus Cristo, porque o Espírito que estava nele levantou o corpo, ressuscitou o corpo físico, e com ele também ressuscitaram muitos dos santos do Velho Testamento, como diz a Escritura, e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Jesus Cristo ressuscitou vitorioso para benefício de todos os crentes nele, para todos os escritos no livro da vida do Cordeiro e para todos os eleitos de Deus, quer sejam judeus ou gentios. A ressurreição de Jesus Cristo, domingo de manhã, bem cedo, levantou-se dentre os mortos, vitorioso. Vemos também que anjos de Deus estavam ali.
como também quando nasceu, o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria. Ele falou de quem era o filho que ela teria e de quem era, de Deus através do Espírito Santo. E também encontramos que há outras escrituras que falam de quem era, é e será Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o qual nos fala de Deus em Espírito Santo, nesse véu de carne, chamado Yeshua, ou Jesus, no qual Deus morou em toda a sua plenitude. E Deus mora em toda a sua plenitude no corpo de Jesus Cristo glorificado, o qual está sentado no trono de Deus. E todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Portanto, Deus, por meio do seu Espírito, operando em Jesus Cristo glorificado, governa toda a criação, desde o seu trono celestial. Tão simples assim. É Emmanuel, Deus conosco, vestido de um corpo de carne, o que nos visitou por volta de 2000 anos atrás. O véu de carne é o corpo físico de Deus, o qual já está glorificado e sentado à destra de Deus, intercedendo como sumo sacerdote por cada pessoa que o recebe como único e suficiente Salvador. Ele é o dono, o herdeiro de toda a criação, porque através dele, estando em corpo angelical, Deus criou todas as coisas. O corpo angelical de Deus, ou teofânico, é Jesus Cristo em seu corpo espiritual, chamado Espírito Santo. Portanto, temos um sumo sacerdote no céu, que ressuscitou e que ofereceu-se a si mesmo por cada um de nós, o qual disse que se assentaria à destra de Deus. E assim ele fez quando subiu ao céu. Vejam em São Mateus, capítulo 26, verso 64 diz, do versículo 64, do versículo 63 em diante. Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que desde agora vereis ao Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. E em Apocalipse capítulo 3, do versículo 20 ao 21, confirma que ele está assentado no trono de Deus. Diz, capítulo 3, versículo 20 ao 21 de Apocalipse: eis que estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora, na mesma forma que ele subiu ao céu vitorioso, no dia da ressurreição, e se sentou à destra de Deus, ele foi dado todo o poder no céu e na terra, e é o Rei dos céus e da terra. E sendo assim, é o Rei vindouro, de Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 em diante. E agora promete, diz: ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se assentou no trono celestial com o Pai. E agora diz que ao que vencer lhe dará que se assente com ele em seu trono, assim como aconteceu com ele no céu, no trono celestial. O trono celestial é o trono de Deus. O trono terreno é o trono de Davi, ao qual Cristo é o herdeiro. E dará ao vencedor que se assente com ele em seu trono, na mesma forma que Deus fez com ele no reino celestial. Tão simples assim. Em outras atividades e conferências veremos com mais detalhes esse tema, mas desse tema falamos em outras ocasiões. Mas daremos um repasse numa outra ocasião sobre esse tema. De Apocalipse capítulo 3, versículo 21, do trono terreno, ao qual Cristo é o herdeiro. E agora, para Cristo, para Deus e para todos os crentes em Cristo, a grande vitória da ressurreição de Cristo nos trouxe as grandes bênçãos de Deus e uma fé e esperança de vida eterna no reino de Deus. Consequentemente, a esperança para o ser humano que crê em Cristo, a esperança para a pessoa que recebeu a Cristo como Salvador, foi batizada em seu nome, arrependida dos seus pecados, e Cristo a batizou com o Espírito Santo e fogo e produziu na pessoa o novo nascimento. Nasceu de novo, mas não nasceu de novo terrenalmente, senão nasceu de novo no campo espiritual, nasceu de novo no reino de Deus, no reino de Cristo, que está na esfera espiritual. E quando em sua segunda vinda ele ressuscite aos mortos, crentes nele que vêm com ele, transformará aos que estejam vivos, e então todos teremos corpos glorificados, igual ao corpo glorificado que tem Jesus Cristo, corpo jovem para toda a eternidade, um corpo com vida eterna. O corpo físico que temos é com vida temporal, porque é na permissiva vontade de Deus, mas o novo corpo, o corpo glorificado que Ele nos dará, é um corpo com vida eterna, juventude eterna, e tudo que é eterno, o poder eterno e posição eterna no reino de Deus. Portanto, somos bem-aventurados em ter os nossos nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário, e depois, ao terceiro dia, ressuscitou vitorioso, para a glória de Deus. Somos os seus beneficiários de toda a obra de redenção que Cristo fez para o ser humano. A ressurreição de Cristo
vitorioso, é a maior bênção para cada um de nós, dada por Deus. A ressurreição de Jesus Cristo, conforme as Escrituras, nos traz fé, nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz todas as bênçãos do céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 em diante diz: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte entrou por um homem, também a ressurreição dos mortos entrou por um homem. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um em sua devida ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando entregue o reino a Deus o Pai, quando haja aniquilado todo domínio, toda autoridade e potestade, porque é preciso que ele reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E a seguir nos fala, no mesmo capítulo 15, do versículo 51 em diante: Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta final, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, crescendo na obra do Senhor sempre, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Temos visto que não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Tudo fica acumulado no reino de Deus. O próprio Cristo disse: fazei tesouros onde? No céu. O tesouro dos crentes é feito no céu, aqui na terra. Até o dinheiro se desvaloriza.
perde seu valor. Até as propriedades também perdem seu valor. Mas no céu, o que acontece é que se multiplica tudo o que a pessoa faz na obra do Senhor. Tudo para herdá-lo e desfrutá-lo no reino milenial de Cristo e por toda a eternidade. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está dentro do novo pacto ou testamento. Jesus diz, capítulo 12, verso 21 em diante, falando do Monte Horebe, ou Monte Sinai, diz: Hebreus, capítulo 12. Porque não chegasse ao monte que podia ser palpado e que ardia em fogo, a escuridão e as trevas e a tempestade, ao sonido da trombeta, e a voz que falava, a qual os que a ouviram rogaram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se ordenava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado e traspassado por dardo. E tão terrível era o que se via que Moisés disse: estou espantado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Os crentes em Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, estão sob o novo pacto, já não com o sangue de animaizinhos, mas com o sangue do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, do qual João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a ressurreição de Cristo nos traz todas essas bênçãos que Ele ganhou, com sua morte na cruz do Calvário e com sua ascensão ao céu glorificado, quando recebeu todo o poder no céu e na terra, e está sentado à destra de Deus, no trono celestial de Deus. E em breve teremos também o trono terreno de Deus, que é o trono de Davi, ocupado, onde Ele estará governando, assim como está governando desde o céu, e fará como foi feito com Ele no céu. Ao sentar-se no trono celestial, fará também com o vencedor, que diz: lhe darei que se assente comigo no meu trono. A crucificação, dela falamos na sexta-feira passada, como introdução à escola bíblica de hoje. E hoje, nosso tema foi a ressurreição de Jesus Cristo, conforme a Escritura. Dentro de alguns minutos passaremos à Santa Ceia, a qual é importante porque é um memorial que nos faz lembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que nos ensina que quem não a tome não tem parte com Cristo, porque é o sangue do novo pacto o que se comemora com o vinho, e é o corpo de Cristo que se comemora com o pão. E é a limpeza com o sangue de Cristo que se comemora com o lava-pés.
Por isso é tão importante, a tal grau que Pedro dizia, jamais me lavarás os pés. Cristo lhe disse, se não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja que esse memorial permanece no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, até que sejamos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Se há alguma pessoa que não recebeu a Cristo, ainda pode fazê-lo. E estaremos orando por você. Quer seja que esteja presente aqui ou em outro país. O mais importante para a pessoa, para cada pessoa, é a vida. E, sobretudo, a vida eterna. Sem vida eterna, não há esperança para o ser humano. Sem Cristo, não há esperança e fé para esperar viver eternamente. E Jesus Cristo é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Diz em São João capítulo 14, versículo 6 em diante. Há um caminho de vida eterna e há vida eterna. E é Jesus Cristo o que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não busque a vida eterna em outra coisa. Somente está em Jesus Cristo. Não é assunto de religião, mas de uma pessoa que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia, domingo de manhã, e seu nome é Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua, o Messias, o Mashiach. É tão simples obter a vida eterna, mas somente uma pessoa a tem, o Senhor Jesus Cristo, para imparti-la a todos os que o recebem como único e suficiente Salvador. Por isso disse em São Marcos 16, do versículo 15 ao 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não há nada mais do que duas coisas: vida eterna ou condenação. E a pessoa tem o livre-arbítrio, pelo qual corresponde a cada pessoa, depois que escuta o Evangelho, decidir, eleger entre crer em Cristo e recebê-lo como Salvador, para ser salva, ou rejeitá-lo para a perdição, para não viver eternamente, mas todos queremos viver eternamente. E queremos que todas as pessoas vivam eternamente. Para isso se prega o Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa salvação. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo aqui e em outros países. Com nossos rostos inclinados, Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que aqui e em outros países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador.
Rogo-te que as recebas em teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te rogo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração, os que vieram aos pés de Cristo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu Evangelho e nasceu tua fé em meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio em teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em tua primeira vinda. Creio em tua primeira vinda para tirar o pecado do mundo. Reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário como expiação por nossos pecados. Senhor, reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Dou testemunho público da tua fé em mim e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe os meus pecados e com teu sangue me limpes de todo o pecado. E me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas em mim um novo nascimento. Eu te rogo, em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Agora, os que vieram aos pés de Cristo perguntarão: quando podem me batizar? Porque creio em Cristo como meu Salvador. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo o que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É que no batismo em água nos identificamos com Cristo, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Estávamos nele como semente de Deus. Portanto, o batismo em água podem efetuá-lo, já como se fazia no meio do cristianismo, no tempo dos apóstolos. E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez. Na continuação, e depois também deixo aos ministros em diferentes países, na continuação, para que eles mostrem como fazer aos que receberam a Cristo para serem batizados em água, no nome do Senhor. Depois teremos a Santa Ceia, em memória de Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Nosso tema de escola bíblica de hoje foi a ressurreição de Jesus Cristo conforme a Escritura. Que Deus lhes abençoe. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez e em cada país o ministro correspondente.